Olá, meus queridos alunos. É um prazer imenso hoje nós estudarmos o capítulo 6 do nosso livro de empreendedorismo. O capítulo 6 diz o seguinte: planejando um futuro de sucesso. Nesse planejamento que nós iremos estudar e abordar na página 45 sobre o que nós queremos ser. Não hoje, mas a partir de amanhã, projetando os nossos sonhos. E nós podemos nos questionar que há momento em que nos deparamos com questionamentos sobre a vida futura. E nossa vida futura está inteiramente ligada, meus alunos, à vida profissional. E nesta vida profissional é necessário a gente nos questionar, ter algumas indagações sobre a profissão que nós queremos exercer no futuro. Talvez seja cedo demais, mas há pessoas que começam a se interessar por determinada profissão desde cedo, às vezes influenciada pela sua família, pelos seus pais. Você certamente deve estar achando muito cedo para pensar no futuro. Mas já parou para pensar que o futuro, o seu futuro, pode ser daqui a pouco? Porque o amanhã não sabemos como irá acontecer. Isso mesmo. Para a gente pensar que daqui a pouco nós iremos realizar os nossos sonhos, principalmente na vida profissional, a gente deve planejar. Pensar que o futuro é uma porta que você, que eu, iremos ter que descobrir qual caminho nós iremos seguir. Daí nos vem alguns questionamentos. Qual vai ser minha escolha profissional? Quanto quero ganhar daqui a 10 anos ou 15 anos? Onde vou morar depois de trabalhar? Como as pessoas vão me ver no futuro? Então vamos começar a refletir sobre esses questionamentos, porque são profundos, mas que são necessários a gente começar a projetar o nosso futuro. Sabemos que só a Deus cabe o que nós seremos amanhã, se estaremos aqui amanhã. Mas nem por isso nós iremos deixar de sonhar, de ousar, de pensar, começar a planejar o nosso futuro. O primeiro passo que você pode dar nesse momento é refletir sobre algumas posições, decisões que nós vamos ter que tomar. Você se lembra de alguma ação que gostaria de fazer diferente? Pense aí. Você se lembra de alguma coisa que você talvez fez, ouviu alguém fazer e que gostaria que fizesse diferente? Pense que reconhecer erros é um grande passo para quem deseja crescer na vida, seja como cidadão, seja como profissional. Porque é com os erros que a gente vai amadurecendo, é com os erros que a gente vai crescendo, é com os erros que a gente vai aprendendo. Pensar no futuro, seja ele próximo ou distante, requer de nós um olhar cuidadoso para o presente, pois é nele que cultivamos nossos próximos passos. Então, do hoje, nós planejamos agora, projetamos como pode ser
o amanhã para nós. É como se diz, é preciso plantar a sementinha em terras boas para que ela possa dar bons frutos. Então é assim com a nossa vida. Não dá para viver de qualquer jeito. Está bem? Mas será mesmo que temos controle sobre o nosso futuro? Nós temos uma tecla, um botão, um mouse que a gente clica e a gente vê o nosso futuro? Quem de nós somos capazes de prever como nós seremos? O que nós iremos ser? Não dá para sabermos, mas é preciso projetar. Mesmo a gente não tendo controle da situação. Mesmo nós não temos controle desta situação, mas a gente pode estar preparado para tais eventualidades, dificuldades, erros que a gente for ter que passar. Para início de conversa, na nossa página 46 do livro, nós começamos este capítulo falando sobre a importância de pensar no futuro e, mais ainda, de se preparar para ele. Observe esta imagem. Há adolescentes, há alunos como vocês, sonhadores, já projetando o que quer ser quando crescer. E aí, você quer ser uma médica? Um médico? Um enfermeiro? Um engenheiro? Um policial? Uma policial? E aí, um bombeiro? Uma mestre do sabor? O que nós iremos ser quando crescer? Crescer em estatura e em sabedoria. E neste sentido, na página acrescenta o seguinte: também lembramos que não importa se falamos de um futuro próximo ou distante. Planejá-lo será sempre proveitoso para aprendermos a lidar com o inesperado, aquilo que pode fugir do nosso controle. Imagine que o período de avaliações escolares tenha início em um mês. Por exemplo, fizemos as semanas de prova em julho. Muitos de vocês aproveitaram com afinco, realmente estudaram, fizeram valer o papel de verdadeiros estudantes. Porque queriam, às vezes, descansar, usar mais o celular, jogar. Mas nós sabemos que existem outros estudantes, outros alunos, na verdade, que sempre vivem adiando os seus estudos, sempre deixando para amanhã. Realiza outras atividades menos importantes e a mais importante deixa para o segundo plano, que é justamente o estudo. Aprender, né? Assimilar o conhecimento, independentemente de qual disciplina seja. Todas elas são importantes para o nosso crescimento e para a nossa vida profissional. Discutindo o conteúdo na página 47. Discutindo este conteúdo, nós começamos com questionamentos. Quando serão suas próximas avaliações escolares? Sabemos que existem as avaliações. Elas são pertinentes para sabermos onde nós podemos melhorar ou se realmente nós estamos aprendendo. E esse processo de avaliações também faz com que a gente comece a idealizar o que eu irei ser. Por quê?
Porque eu vou tentar e vou descobrindo que determinada ou determinado componente curricular que eu estudo é o que eu tenho mais afinidade. Mas, trazendo um pouco para dentro do assunto de empreendedorismo, de projetar o nosso futuro, os nossos sonhos, porque um calendário de provas serve para a gente se planejar. Então, como você está se planejando para estudar essas provas? Você só deixa para a hora antes das provas? No dia da prova? Como está o seu planejamento em relação a isso? Que importância você está dando para os seus estudos na sua vida? Planejar 1 ou 2 semanas de estudos já é um grande desafio, não é? Veja aí a menina, um ponto de interrogação. Porque nem sempre nós realmente planejamos quando se trata em realmente estudar para nossas provas. Imagine projetar objetivos em longo prazo, ou seja, para a sua vida adulta. Você já imaginou isso? Você já projetou? Você já viu que tudo que nós iremos fazer, nós passamos por um processo de avaliação? Que seja prova escrita ou orais ou práticas ou outras atividades com fins de nos avaliar. Então, todas aquilo ou profissões que nós iremos seguir, precisa nós passarmos por um processo avaliativo. Então, nós temos que começarmos a adaptarmos. Falamos sobre a importância do planejamento para o nosso futuro. Mas o que isso significa planejar? Planejamento, conforme na página 47, é o processo de programar antecipadamente e de forma ordenada as ações necessárias para a realização de algo no futuro. Você precisa examinar sua rotina. Que outras tarefas você precisa cumprir, além dos estudos, e quanto tempo eles demandam? O que eu preciso realizar para alcançar este patamar? Estas proezas, né, que nós estamos, e todo o capítulo está mencionando isso. O que eu estou fazendo? Quais são as minhas rotinas? Quais são os meus hábitos que nós vamos aprender a organizar o nosso tempo hoje? Como responder? Como você quer estar daqui a 5 anos? Pense aí, meus alunos. Como você quer estar daqui a 5 anos? Terminando o ensino fundamental? Adentrando no ensino médio? Sendo uma pessoa muito melhor em graça, em estatura, em sabedoria? Porque a vida é um processo e nós temos que nos adaptar, nós temos que progredir. A ênfase deste capítulo não é propriamente nas escolhas futuras, mas na construção desse futuro com a avaliação de hábitos do presente. Então, é aquilo que eu disse, determinado componente curricular, a gente já vai começando a se adaptar e perceber qual é a área que eu mais gosto e que eu posso ter um futuro promissor. Porque imagine, não é bom fazer algo que a gente não gosta. Não será feliz e não terá uma carreira de sucesso. Você não irá ajudar o próximo. O planejamento é uma prática voltada para o futuro. Isso significa que analisamos o presente para tomar decisões que interferem profundamente em nossa vida no futuro. Então, é preciso planejar. Planejando,
muitas coisas não saem como o esperado. Imagine sem planejar, tá? Então, eu quero que vocês capitem isso. Comecem a partir de hoje a construir, a criar um hábito que pode te favorecer amanhã, que já é o nosso futuro. Quando planejamos, não temos controle sobre fatores imprevistos, ou seja, a contingência, mas podemos minimizar as consequências negativas de um acontecimento indesejado quando nos prevenimos. Aí está aí uma seta futuro. Está aí você, aluno. Tem vários caminhos para seguir, mas qual você irá seguir? É o da medicina? É o da engenharia? É o de ser professor? É de ser uma empresária? É de ser uma advogada, um promotor, um juiz? Um atleta? Então isto cabe a cada um de nós começar a partir de hoje este processo. Então essa contingência ela é importante. E nós já falamos muito bem. E observe que você, como um garoto, como uma garota, deve estudar regularmente, tá? Não adianta fingir que estuda. É preciso realmente ter esforço para estudar. Refletindo sobre o capítulo, na página 49. Que tal, meus queridos alunos, nós começarmos a elaborarmos um plano de estudo para exercitarmos o que aprendemos sobre a organização do tempo? Você já tem o seu plano de estudo? Você sabe como se monta um? Os estudos, ele requer uma tríplice. 3 palavras fundamentais para que você possa realmente aprender. É preciso organização, é preciso persistência e é preciso dedicação. Porque quando você se apaixona pelos estudos, se torna uma atividade prazerosa. Porque quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você fica sabido, fica inteligente. Quando você inicia um planejamento deste tipo, do plano de estudo, muitas dificuldades poderão surgir no caminho e com elas muitas dúvidas. Vejamos algumas. Acompanhe comigo na página 50. Essa parte alaranjada. Qual a duração ideal para um plano de estudos eficiente? Quantas horas eu devo estudar por dia? Como organizar os meus estudos, o lazer e outras atividades do dia a dia? Devo estudar mais as disciplinas de que gosto e para as quais tenho facilidade ou focar nos conteúdos que considero mais difíceis? São questionamentos. Então, como eu saberei essas respostas? Eu saberei essas respostas o seguinte: num papel, coloque uma coluna, cada uma correspondente a um dia da semana. Observe que eu já coloquei o horário: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Registre nesta grade quantas horas diárias você passa na escola. Quantas horas você passava? Entrava às 7h15, tinha dias que era sair às 11h30, outros dias 12h30. Mas vamos fazer uma margem, 4, 5 horas. Em seguida, registre seus compromissos fixos.
aquilo que não pode faltar, que todo dia eu tenho que fazer, como aulas de esportes ou idiomas e os respectivos horários, por exemplo, aqui são exemplos, são situações, tá? O que é que você faz diariamente? Isole os horários referentes às refeições e aos períodos de descanso e lazer. Não adianta você querer estudar a tarde toda sem um descanso, sem um lazer, sem lanchar. O seu cérebro vai cansar. À parte, separe suas disciplinas escolares em 3 grupos. As que você desempenha melhor, que você sabe mais, tem mais afinidade. As que você desempenha razoavelmente e as que você não desempenha tão bem. Tem que separar esses 3 níveis. Distribui as disciplinas nos espaços disponíveis, reservando um tempo maior para aquelas que você sente mais dificuldade. Não é iniciar pelas mais fáceis, aquela que você já sabe mais. Então você tem que começar pelas disciplinas que você não tem tanta afinidade e que acha difícil, o conteúdo muito difícil. Coloque seu plano num lugar visível e consulte diariamente. Não adianta você fazer esse plano, meu caro aluno, e guardar e arquivar. Fazer um plano só para mostrar para o seu professor para ter uma pontuação. Não é assim que tem que funcionar. O objetivo maior é você se organizar. Porque, aluno, se você ainda não organizou seu tempo, se você não possui uma rotina, um hábito de estudo, que tal começar a partir de agora? Como você ocupa seu tempo fora da escola? Você realiza as tarefas escolares? Tem muitos alunos que precisam realizar as tarefas. Então, se você não realiza as tarefas, é porque você não tem organização do seu tempo. Você não planeja. Você não tem o hábito de estudar. Você pratica esporte? Antes da pandemia, você praticava esportes? Porque neste período nós não podemos praticar fora de casa. Em casa a gente pode fazer algumas atividades. Você precisa que seus pais ou responsáveis lhe lembrem das tarefas a serem cumpridas. Ou você mesmo, a partir de agora, vai organizar os seus horários, a sua mochila, por exemplo. Que disciplinas você tem hoje para estudar? E aí, meu aluno, você organiza seu tempo? Você irá organizar? E você, papai e mamãe, acompanha seu filho ou sua filha como deveria? Quando você se programa para fazer algo em determinado horário e não consegue, como você reage? Você fica impaciente? Não tem mais concentração? Você fica zangado? Ou você mantém uma calma, uma postura e começa tudo de novo? Faz uma organização novamente para executar essas atividades que, de uma certa forma, você não executou. Porque, como já foi mencionado no início da aula, nem tudo que nós planejamos irá acontecer como nós queremos. Nem tudo depende de nós. Tá? O amanhã é incerto. A gente projeta porque a gente não pode deixar nossos sonhos morrerem. Ficar por aí. Tá? E nessa organização do tempo, lembre o seguinte, que Rumi nos ensina: a sua estrada é somente sua. Outros podem acompanhá-lo, mas ninguém pode andar por você. Então é você, aluno, primeiramente, que tem que se motivar a aprender, tá? A estudar, porque o conhecimento é seu. É a única coisa que a gente carrega para sempre.
Então, faça uma atividade da página 49, são só 4 questões, ok? Finalizamos esta aula com a seguinte frase da música de Rafa Torres, A vida é um rio. Estamos no mesmo barco, remaremos juntos. Para onde vai ser esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Então é preciso neste momento a gente se unir. A gente não vai ser as mesmas pessoas após tudo que nós estamos vivendo hoje. Vai passar. Vamos ter fé. Nós vamos voltar mais experientes, melhores, outras pessoas, tá? Então, até breve, bons estudos.